Olá! Hoje vamos falar um pouco sobre as legiões e logo em seguida resolveremos o exercício 6.15 do livro do Alaor Chaves. George Simon I nasceu na Bavária, Alemanha. Ele foi o físico e matemático responsável por descobrir e formular as legiões. A lei de Ohm relaciona as três grandezas elétricas principais e demonstra como elas estão intrinsecamente ligadas. Essa descoberta se deu por um experimento relativamente simples feito por George. George ligou uma fonte de tensão elétrica ao material e percebeu que circulou uma corrente elétrica por esse circuito. Em seguida, George variou essa tensão e percebeu uma corrente elétrica diferente. E dessa forma, para cada tensão aplicada, uma corrente diferente era registrada em suas anotações. Estudando posteriormente as anotações, George percebeu que as tensões e as correntes se relacionavam em uma razão constante. Para essa experiência, sempre que George dividia uma tensão pela respectiva corrente elétrica encontrada, ele sempre encontrava o mesmo número. Esse número constante foi chamado por George de resistência elétrica, a qual é uma oposição à passagem de corrente elétrica por um material. Com base nessas informações, foi possível sintetizar uma fórmula matemática para a lei de Ohm. Com essa fórmula, usando as grandezas tensão elétrica, corrente elétrica e resistência elétrica, é possível que se ache uma das grandezas usando duas das outras grandezas. Representando as grandezas elétricas, temos V, que é a tensão, I, a corrente, e R, a resistência elétrica. Portanto, a fórmula da primeira lei de Ohm é resistência igual a tensão sobre a corrente. Já a segunda lei de Ohm é representada pela seguinte fórmula: resistência é igual à resitividade do condutor vezes o comprimento sobre a área de secção transversal. A fórmula estabelece que a resistência elétrica de um material é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à sua área de secção transversal. Além disso, ela depende do material do qual é constituído. A seguir, nosso colega Pedro resolverá o exercício 6.15 do livro do Alaor. Bom, vamos fazer agora o cálculo da resistência elétrica nesse espécie de semicilindro oco. Podemos ver também como uma metade de um anel, né, com uma metade de uma rosquinha, com altura H, com um raio menor A e um raio maior B. Vamos dividir essa resistência em outras infinitas resistências, né, alinhadas em paralelo, para podermos interpretar esse exercício. Vamos entender como resistência elétrica dada como um ρ vezes o comprimento da minha resistência elétrica sobre um A, que é a área de seção transversal da minha resistência elétrica. Para o cálculo do comprimento, vamos entender o seguinte: vamos colocar a minha resistência elétrica no plano e vamos observar que ela se comporta como uma semicircunferência. E assim, o seu comprimento pode ser dado como um πr. O R é a distância do centro até uma resistência qualquer dessas minhas infinitas resistências que fizemos a divisão. A área da seção transversal vai ser dada também com uma altura H, que é a altura da minha resistência elétrica, vezes um dr. Esse dr é a pequena largura das minhas outras resistências elétricas pequenininhas, no quais é o resultado da nossa divisão, né? E assim temos infinitas resistências elétricas e elas têm uma largura dr, como representado aqui acima. Então podemos entender que temos um retângulo aqui. Então a minha área seria de um H vezes dr. Assim, a minha resistência elétrica vai ser dada como um ρ vezes um πr sobre um H vezes dr. O próximo passo agora é calcular a resistência equivalente dessas minhas infinitas resistências elétricas. Para isso, vamos usar a resistência equivalente em paralelo, que é dada como a inversa da resistência equivalente é igual à inversa de uma resistência mais a inversa de uma segunda resistência
e assim infinitamente. Para fazer esse cálculo, nós vamos usar a integral, né? E vamos lá que 1 sobre r vai ser igual à integral definida entre a e b, entre o meu raio menor e o meu raio maior, e vai ser dada com um h dr sobre um ρ πr. Perceba que invertemos a nossa expressão para a resistência elétrica, para poder encaixar na resistência elétrica equivalente paralela. Fazendo os cálculos da integral, temos que tirar da minha integral as constantes, e assim sobra uma integral de a até b de 1 sobre r em dr. Integral tranquila da gente calcular. Então, 1 sobre r é igual a um h sobre ρπ vezes um ln de r entre a e b. Pelo teorema fundamental do cálculo e os cálculos envolvendo logaritmo, podemos ter que 1 sobre r é igual a um h vezes ln de b sobre a sobre um ρπ. E assim nós temos o cálculo da resistência equivalente invertida. Então precisamos inverter a fração para poder encontrar o valor do nosso r. E que nós temos que o r vale 1 ρ vezes π sobre 1h vezes ln de b sobre a. E assim temos o cálculo da nossa resistência equivalente dada no exercício 6.15 do livro do Alaor.